Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune onde o nosso corpo produz anticorpos contra o glúten, tá? Então é uma doença genética, é uma doença grave que ela é diagnosticada através de dois marcadores sanguíneos, antitransglutaminase IgA e antiendomísio IgA. Além disso, quando esses marcadores estão altos, se faz o diagnóstico da endoscopia com biópsia de duodeno, para fechar o diagnóstico. A biópsia de duodeno ela vai mostrar uma atrofia das vilosidades intestinais. Essa atrofia dificulta a absorção de nutrientes. Muitos pacientes apresentam quadro inflamatório intestinal, então tem sintomas gastrointestinais, a gente chama de doença celíaca clássica. Existe também a doença celíaca não clássica, com sintomas que não são relacionados aos sintomas gastrointestinais. Então pode ter lesões de peles herpetiformes, que são vesículas na pele que contêm a imunoglobulina A presente. Essas vesículas podem ser de muito incômodo e causar coceira, prurido na região das lesões. E pacientes podem ter sintomas de deficiência nutricional, como anemias, deficiência de ferro, de vitamina B12, deficiência de vitamina D, tá? Então tem outros sintomas extraintestinais, tá? Extragastrointestinais que podem aparecer nesses pacientes. A incidência está aumentando por conta de melhora no diagnóstico. Então, os profissionais da saúde estão investigando cada vez mais os pacientes e descartando ou diagnosticando a doença celíaca. O glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Essa proteína, ela necessita ser excluída radicalmente da dieta de pacientes celíacos, inclusive a exclusão de traços de glúten. Então é importante muito pensar nesse processo de contaminação. O profissional precisa orientar. Então, de preferência, o paciente celíaco precisa ter um acompanhamento nutricional de um nutricionista que entenda bem essa doença, que vai entender os fatores emocionais desse paciente, para poder ter empatia com esse paciente, mostrar a real conduta, e a importância dessa exclusão radical do glúten. Sem essa exclusão, não tem como melhorar o prognóstico desse paciente. Uma informação muito importante é para os celíacos católicos. No catolicismo se comunga através da hóstia consagrada, e a hóstia ela é feita de trigo e água. Então os pacientes celíacos precisam conversar com o padre da paróquia, levar a documentação feita por um profissional da saúde, comprovando que ele tem a doença celíaca. Esse padre precisa fazer uma carta para enviar para a cúria e aí ele consegue uma carteirinha dizendo que ele é celíaco. A partir deste momento ele vai se comungar com o vinho. Isso é importante demais, apesar do paciente acreditar muito que o corpo de Cristo está ali presente, a partícula trigo também está. Eu tenho paciente que é freira, eu tenho muitos pacientes católicos que fazem a comunhão, e enquanto eles não internalizam essa informação de que precisa mudar a forma de comungar, os sintomas muitas vezes não melhoram. E os exames, os marcadores laboratoriais também não diminuem. Então isso é uma informação muito importante que precisa ser passada para esses pacientes católicos. Eu tenho um filho celíaco e ele faz a comunhão com o vinho, com o sangue de Cristo. Desde o diagnóstico sanguíneo, através dos marcadores antitransglutaminase e antiendomísio IgA, até a marcação da endoscopia com biópsia de duodeno, o paciente não pode fazer a dieta de exclusão do glúten.
até que todo o rastreamento de diagnóstico seja feito, tá? Para não causar nenhum resultado falso negativo. Então, esse paciente precisa estar em contato com o glúten até que a endoscopia com biópsia de duodeno seja realizada. Qual paciente deve ser investigado para doença celíaca? Pacientes com sintomas gastrointestinais, diarreias, constipação, distensão abdominal, cólicas, pacientes com baixa estatura, com deficiência, sintomas de deficiências nutricionais de ferro, vitamina B12, né, principalmente vitaminas lipossolúveis, pacientes com depressão, com ataxia, com sintomas neurológicos. Todos esses pacientes são pacientes que precisam investigar a doença celíaca. Pela diretriz europeia, a sensibilidade e a especificidade do antitransglutaminase IgA e do antiindomísio IgA, ela é acima de 98%. Então, pela diretriz europeia, já se fecha o diagnóstico com esses marcadores sanguíneos. Na diretriz brasileira, eles ainda fecham o diagnóstico como padrão ouro, com endoscopia e biópsia de duodeno. O que dizer então para esses pacientes diagnosticados com doença celíaca, né? Como orientá-los? Esses pacientes precisam tomar cuidado com restaurantes por quilo, restaurantes self-service por conta de contaminação. Hoje em dia existem vários restaurantes que já no cardápio tem lá a opção gluten free, né? Um tracinho assim no símbolo do trigo, e isso já facilita bastante. Existem inúmeros produtos que na legenda está escrito não contém glúten ou gluten free. Então esses pacientes precisam procurar esses tipos de alimentos, aprender a ler rótulos no supermercado, porque muitos produtos, apesar de não ter glúten em sua composição ou trigo em sua composição, podem apresentar traços de glúten. Então tem que ler rótulos sempre, em todo lugar, tá? Agora eu vou falar da minha experiência de mãe de celíaco. A partir do momento que a gente pega o diagnóstico de doença celíaca, eu falo que tem dois caminhos para a gente olhar. Aquele caminho de tudo que eu não vou poder, nunca mais. Ou aquele caminho de o que eu posso, o que o mundo tem a me oferecer hoje sem glúten. Qual caminho é mais fácil olhar, né? Qual dos dois? É melhor olhar para tudo que eu não posso e olhar negativamente e sofrer com aquilo, ou é melhor eu olhar para esse vasto mundo hoje em dia sem glúten que existe no mercado, né? Até pizzaria tem sem glúten, pães sem glúten, hambúrgueres sem glúten. Existe uma vasta variedade de alimentos sem glúten. Então, como mãe de celíaco, eu falo para vocês que quando a gente olha pelo lado positivo, as coisas facilitam e o caminho fica mais leve. Eu falo que doença celíaca é uma condição clínica que quando você exclui realmente o glúten da vida e traços de glúten, né, você melhora de todos os sintomas ou da grande maioria desses sintomas. Então, é uma condição clínica que você vive saudável com essa exclusão do glúten. É uma doença grave, se não controlada, mas uma doença controlada é uma condição clínica sem os sintomas, né? Sem o grande sintoma causador de deficiências nutricionais e de complicações relacionadas ao glúten. Uma das complicações existentes é o linfoma, né? Linfoma intestinal, que é uma complicação muito grave e que aumenta a mortalidade do doente celíaco. Por isso a importância da exclusão definitiva do glúten. Diferente da doença celíaca, a alergia ao glúten ela é mediada por imunoglobulina E, é uma reação imediata que pode levar a sintomas de alergia, que podem ser respiratórios, cutâneos, né, de coceira, vermelhidão ou gastrointestinais. Mas no exame laboratorial vai estar aumentada a imunoglobulina E,
tá? Do glúten, não a da antitransglutaminase. E a reação de intolerância alimentar não celíaca, ela não é mediada por essas imunoglobulinas. Ela é uma reação que o paciente tem reação gastrointestinal muitas vezes com a presença do glúten, mas quando a gente tira o glúten, esses sintomas desaparecem, tá? Então é uma intolerância não celíaca.